Quando o assunto é manutenção de propriedades mecânicas, desempenho do seu material plástico na aplicação final, os compostos de purga Azaclean são os seus maiores aliados para garantir a pureza do seu material durante o processo de fabricação, evitando que existam aí contaminações que podem levar a manchas, problemas estéticos e principalmente perda de propriedades do seu material. E quando o assunto são propriedades de material, logo vem à sua mente fichas técnicas de material ou especificações de propriedades. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. E no vídeo de hoje a gente vai falar a respeito de fichas técnicas e especificação de materiais plásticos. Sim, são conceitos diferentes e isso é muito importante quando você está projetando uma nova peça ou quando está selecionando um material para uma determinada aplicação. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre isso, fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. E lembrando que esse é um conteúdo trazido até você, patrocinado pela Eudrix Plásticos e pelos compostos de purga Azaclean. Afinal de contas, quando a gente fala de especificação de material, a gente precisa garantir que aquele material tem um nível de pureza, um nível de eliminação de problemas, de contaminação muito grande para que ele possa desempenhar o máximo das suas possibilidades. E para isso existem os compostos de purga Azaclean que vão te ajudar a limpar sua máquina, seu equipamento, garantindo a maior ou o maior desempenho dos seus produtos na aplicação final. Então, conhece um pouquinho dos compostos de purga Azaclean e como eles podem te ajudar a garantir máximo de rendimento nas suas aplicações. Como seria poder reduzir os tempos e custos de setup dos seus processos de moldagem de plásticos, aumentando a disponibilidade de máquina e equipamentos? E que tal fazer tudo isso reduzindo resíduos de materiais, custos de matérias-primas e ainda contribuindo com a sustentabilidade e com o meio ambiente? Uma das maiores origens de custos e desperdícios, tanto de tempo quanto de materiais, na indústria de moldagem de plásticos é o setup de máquinas. E uma das atividades de setup que mais contribui para esses custos é a limpeza do conjunto canhão e rosca. Seja para troca de cores, troca de material ou simplesmente por uma parada mais prolongada de máquina, a purga desses sistemas toma muito tempo, consome uma quantidade de material bastante grande e que praticamente fica inutilizado, gerando muitos desperdícios. Mas não precisa ser assim. Utilizando o composto de purga certo para sua combinação máquina e material, você pode fazer a limpeza de canhão e rosca de forma rápida, com mínimo desperdício de material e reduzindo significativamente os seus custos. Os compostos de purga Azaclean trazem a tecnologia japonesa para o seu processo de limpeza de canhão e rosca de plastificação, com versões para limpeza mecânica ou química. Você encontra os compostos Azaclean na Eudrix, que conta com uma equipe técnica preparada para te ajudar a selecionar o melhor tipo para a sua necessidade. Entre em contato agora mesmo e solicite um contato técnico. Os telefones e links de contato da Eudrix estão na descrição do vídeo e no banner que está aqui embaixo da tela. Mais alguns recados muito importantes. Se você chegou aqui no canal por causa desse vídeo e ainda não é inscrito, não é inscrita, já garante a sua inscrição clicando no botãozinho que está aqui embaixo, ativa o sininho para ser notificado e notificada sempre que um novo vídeo de conteúdo com dicas, curiosidades e informação técnica sobre plásticos for publicado. Já deixa a sua curtida e o seu comentário para o vídeo ganhar relevância e atingir um número cada vez maior de pessoas e faz a sua parte. Pega o link desse vídeo e compartilha em todos os seus grupos de discussão, nas suas redes sociais, para que todo mundo que se interesse pelo tema de plásticos possa receber essa informação e possa aproveitar um pouquinho mais desse conhecimento. Fechado? Bom, me segue também no Instagram para passar a receber conteúdo por lá também e conhecer um pouco mais da minha vida pessoal. E se você tem produtos e serviços para a área de plásticos, quer vê-los anunciados aqui no meu canal, quer patrocinar os vídeos aqui do canal, me ajudar a continuar criando conteúdo de qualidade para o pessoal que precisa de informação técnica, faz como o pessoal da Eudrix e clica nos botões que estão aqui na descrição desse vídeo, entre em contato comigo e com a minha equipe e a gente vai bolar um plano de divulgação bem interessante para você. Legal? Vamos entrar no nosso conteúdo então, falando a respeito de especificações técnicas e fichas técnicas de material. Como sempre, tem uma apresentação, o PDF vai estar disponível aqui na descrição desse vídeo e a apresentação na tela
Agora, vamos diferenciar fichas técnicas e especificação de material. Isso é muito importante, porque tem gente que confunde ficha técnica com especificação, e isso não pode acontecer quando você está selecionando um material ou quando está desenvolvendo uma nova peça plástica. Você tem que tomar um grande cuidado para não cair em armadilhas. Legal? Lembrando que é um conteúdo trazido até você pela Eudrix Plásticos e pelos compostos de purga Azaclean. Então, se você tem problemas aí de contaminação, se os seus produtos não atingem as propriedades que eles deveriam atingir nas especificações, nas fichas técnicas de produto, muito provavelmente você tem algum problema de processo ou algum tipo de contaminação, e para isso os compostos de purga Azaclean podem te ajudar. Se você tem esse problema, entre em contato com o pessoal da Eudrix. O contato dele está aparecendo aqui na tela e está na descrição desse vídeo, e solicita uma visita técnica, um contato comercial, para você poder conhecer um pouquinho mais de como esses produtos podem te ajudar a obter um máximo de desempenho dos seus produtos. Legal? Muito bem. Vamos falar então a respeito primeiro das fichas técnicas. O que são fichas técnicas de materiais plásticos? O meu primeiro vídeo aqui do canal foi a respeito de como interpretar fichas técnicas de material. Eu vou deixar o cardzinho aqui em cima para você poder assistir depois. Que basicamente é como ler uma ficha técnica. E por que que isso é importante? Porque as fichas técnicas são documentos abertos e públicos. Você encontra fichas técnicas no site dos fabricantes de material. Praticamente qualquer fabricante de materiais plásticos possui nos seus sites, nas suas páginas de internet, as fichas técnicas para você fazer o download, e lá você vai encontrar informações a respeito dos materiais que você quer utilizar. Quais são as informações que você pode encontrar em uma ficha técnica? Basicamente, quem é esse fabricante, então você vai ter uma conexão entre o material e o fabricante daquele material, você vai ter ali o logotipo, o nome do fabricante, vai ter um descritivo do tipo de material que a gente está falando, se ele é um nylon, se ele é um poliacetal, se ele é um polietileno, um policarbonato, um PVC, enfim, você vai ter ali a família genérica desse material. Uma descrição um pouco mais detalhada, então se é um nylon 6, é um nylon 66, tem fibra de vidro, não tem, qual que é a porcentagem de fibras, é um polietileno, alta, baixa densidade, é um polipropileno, homo ou copolímero, e por aí vai. Então você vai ter uma descrição um pouco mais detalhada desse material, um código comercial que especifica como se fosse uma impressão digital daquele material que você pode utilizar para se comunicar com o fabricante e pedir aquele material especificamente, né, para ter aquele material bem definido e bem comunicado para o fabricante do que você quer utilizar, tá? E essas fichas técnicas logo na sequência vão trazer uma tabela de propriedades listando as principais propriedades mecânicas, térmicas, elétricas para esse material. Mas o importante aqui é que essa tabela traz valores típicos para essas propriedades. E aí é que começa um pouquinho da confusão. Essas fichas técnicas trazem valores típicos. O que isso significa? Que quando você compra um material que está listado naquela ficha técnica, as propriedades físicas daquele material vão ter os valores mais ou menos próximo daqueles que você está vendo na ficha técnica. Não necessariamente vão ser exatamente aqueles, pode ser que esteja um pouquinho acima e pode ser que esteja um pouquinho abaixo aqueles valores, e isso gera muita confusão. Cada fabricante de material tem um método para colocar os valores nas fichas técnicas. Eu vou trazer alguns exemplos para você daqui a pouco, tá? Alguns fabricantes vão utilizar uma média de uma quantidade de lotes, tipicamente entre 10 e 20 lotes daquele material, vão medir propriedades e tirar uma média, e essa média vai ser colocada na ficha técnica. Agora, note o seguinte, uma média significa que você vai ter lotes com propriedades um pouquinho acima e lotes com propriedades um pouquinho abaixo do valor que está listado nessa ficha técnica. E pode ser que você, ao comprar um lote, receba aquele lote que tem valores um pouquinho abaixo. Isso é totalmente possível acontecer com fichas técnicas de material, tá? Porque fichas técnicas não são especificação, inclusive elas trazem essa informação descrita lá no rodapé da ficha. Eu vou mostrar para você que você não pode considerar esses valores listados nas fichas técnicas como garantia de que você vai comprar um lote e ele vai estar sempre acima, com valores acima daquelas propriedades, tá certo?
Porque quando você está fazendo um projeto de um novo produto, quando você está selecionando um material para uma nova aplicação, se basear apenas e tão somente nas fichas técnicas pode te trazer um complicador, uma vez que você pode obter lotes desse material com valores abaixo do listado ali, tá bom? Muito bem, vamos dar um exemplo aqui de algumas fichas técnicas para que você possa conhecer um pouquinho mais desse documento. Vamos lá. Bom, aqui eu tenho um primeiro exemplo de uma ficha técnica. Eu trago aqui, eu encobri algumas informações para não expor fabricantes, não expor algumas informações confidenciais, tá? Embora seja um documento aberto aqui para o efeito do canal, a gente preferiu não mostrar algumas informações. Então aqui você teria a informação do fabricante, quem fabrica, né, a empresa que fabrica esse material. O tipo desse material é uma resina de nylon. Aqui a gente teria um código comercial para esse material, né, uma marca comercial para esse material, e aqui o código específico, como se fosse a impressão digital desse material. Então com esse número aqui, alfanumérico, se você chegar para o fabricante desse material e dizer eu quero esse material aqui, 70G35, ele sabe exatamente de qual material você está falando, tá? E depois, para traduzir um pouquinho o que significa esse código, a gente tem uma descrição desse material. Então, esse códigozão aqui significa que é uma poliamida 6,6, está vendo aqui, ó, listado aqui, uma poliamida 6,6, com 35% de fibras de vidro, então ela tem fibras de vidro, tem estabilizante térmico, estabilizante a hidrólise e tem aí uma série de informações descritivas desse material. Logo abaixo, então, a gente tem a tabela de propriedades. Então, o que você tem aqui? O nome da propriedade que está sendo listada, a norma que foi utilizada para medir essa propriedade, a unidade de medição e a tabela de valores. Aqui no caso, como é o nylon, a gente tem duas colunas falando dessa propriedade medida com o material seco, dessa propriedade medida com o material condicionado a 50% de umidade relativa. Para efeitos práticos, normalmente a gente usa essa segunda coluna aqui. Mas digamos o seguinte, você então está buscando um material para sua aplicação e você, em função de análise, de cálculos que você fez para o seu produto, chega à conclusão de que você precisa que o material tenha pelo menos de resistência à tração, pelo menos um valor de 140 megapascal. Então aí você pega a ficha técnica desse material, vem aqui, resistência à tração, 140, e você fala, beleza, esse material aqui atende às minhas especificações, porque ele vai ter 140 megapascal de resistência à tração, é isso que eu preciso e, portanto, eu vou especificar esse material na minha aplicação. Cuidado com isso, cuidado ao se basear em fichas técnicas ao fazer isso, porque como a gente já falou, esse valor aqui não é uma especificação e você pode buscar um lote desse material que tenha um valor abaixo de 140, como por exemplo 130, 120. Infelizmente não dá para a gente saber só com a ficha técnica qual que é o valor mais baixo que você pode obter de uma determinada especificação, de uma determinada propriedade. Por isso é fundamental que você tome muito cuidado com isso e tenha um contato muito próximo com o fabricante do material. Isso vai acontecer para todas as propriedades que estão listadas aqui. E aqui está o texto que eu falei para você. Ó. Aqui o fabricante do material diz em todas as letras, com todas as palavras, que você não deve tomar esses valores como especificação, como garantia de que todos os lotes vão conter essas propriedades, ou pelo menos vão estar acima desses valores listados aqui, tá? Então, essa daqui é uma ficha técnica. Tem um outro exemplo de ficha técnica aqui, de um outro fabricante. Então, aqui teria um logotipo também, uma marca comercial, o código específico desse material, uma descrição. Então, é uma resina de policarbonato com índice de fluidez 7, adequado para extrusão, tem uma classificação de flamabilidade, enfim, uma descrição mais detalhada. E da mesma forma, a gente tem aqui ó, a tabela de propriedades. Então, propriedades mecânicas listadas quais são, o valor típico, aqui inverteu um pouquinho a ordem das colunas, mas é basicamente a mesma coisa, né? Mas note aqui, ó, valor típico. E a gente tem as unidades e as normas utilizadas. Tá? Então, da mesma forma, se você vem aqui, por exemplo, resistência a impacto, impacto ISO de 100 em talhe, aqui a gente tem um valor em joule por metro de 3.204. Tá? Isso significa que se você comprar um lote desse material, vai estar sempre acima desse valor? Não. É bem possível que você compre um lote desse material e a resistência a impacto ISO de
sem entalhes esteja por volta de 3.000, por exemplo, tá? De novo, aqui no final a gente tem esse disclaimerzinho aqui, essa informação dizendo para não tomar esses valores como especificação, porque ficha técnica são valores típicos e cada fabricante tem uma metodologia para determinar esses valores. Pode ser uma média, pode ser o valor mínimo, pode ser o valor de um lote aleatório que foi escolhido ao acaso e inserido aqui na ficha técnica, enfim. A ficha técnica são valores orientativos para você ter uma noção de ordem de grandeza das propriedades desse material. Inclusive, uma ficha técnica pode ser provisória. Por quê? Porque um material, quando ele é lançado, quando um fabricante inicia a fabricação de um material, até que ele tenha uma quantidade de lotes suficiente para poder analisar aquele material e extrair valores típicos para colocar numa ficha técnica, ele vai precisar pelo menos dar alguma informação para os usuários. E aí, nesses casos, pode acontecer de você encontrar uma ficha técnica com essa informação aqui, ó, dados preliminares. E isso significa que esses valores aqui podem mudar ao longo do tempo, à medida que o fabricante vai obtendo mais lotes, vai fabricando mais lotes e vai fazendo mais medições para esses materiais. Tá certo? Muito bem, vamos voltar lá para a nossa apresentação. Agora, ok, o que eu faço então se eu preciso especificar um material para minha aplicação, se eu preciso saber quais são os limites que essas propriedades podem ser encontradas? Aí a gente está falando de uma especificação de material. A especificação de material determina a faixa de valores aceitáveis para aquele material. Ela é um documento que, infelizmente, não existe um padrão de formato. Cada fabricante vai ter a sua forma de comunicar essas especificações. E mais, cada fabricante vai determinar quais propriedades estarão listadas na sua especificação. Alguns fabricantes, dependendo do propósito para o qual aquele material se destina, podem escolher algumas propriedades para estarem especificadas com uma faixa de valores e outras propriedades não terão faixas de valores especificados. Então, por exemplo, para esse material eu vou especificar índice de fluidez, vou especificar densidade e resistência à tração. Mas resistência a impacto, por exemplo, eu escolho não deixar nenhum limite especificado. E isso fica a critério do fabricante do material, tá certo? Cada fabricante, então, determina quais são as propriedades que vão estar listadas e esses valores vão ser determinados por uma análise estatística em vários lotes. Aqui, nesse caso, normalmente vai envolver um número entre 20 e 30 lotes, podendo chegar até 50 lotes desse material, analisados estatisticamente, para entender qual que é a variabilidade do processo e até onde a gente pode, então, garantir as propriedades desse material. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando a respeito de análises estatísticas para você poder entender como é que se faz isso daí. Eu vou deixar o cardzinho aqui em cima para você poder assistir. Mas basicamente a especificação aí sim lista limites entre os quais as propriedades vão estar localizadas. Ou um limite máximo para algumas propriedades, ou um limite mínimo para outras propriedades. Eu vou mostrar alguns exemplos para você aqui agora. O problema é que as especificações já não são documentos abertos. Dificilmente você vai encontrar faixas de especificação, documentos de especificação nos sites dos fabricantes. Você vai precisar entrar em contato com o suporte técnico desse fabricante e solicitar essa especificação. Em alguns casos, o fabricante fornece essas informações, em outros casos vai precisar ter um contrato de confidencialidade, mas não é um documento que você encontra aberto na internet, tá? É um documento que você precisa ter um contato direto com o fabricante do material. E aí, quando você está, então, especificando o material, selecionando o material para a sua aplicação, é esse documento que você precisa e ele tem uma cara que pode ser como essa que a gente está vendo aqui. A gente vai ter um código do material aqui em cima, a gente vai ter a palavra especificação ou algo dizendo que aquilo é uma especificação de material e a gente vai ter então como se fosse uma ficha técnica, uma tabela com as propriedades, mas principalmente na coluna de valores a gente vai ter a faixa aceitável, ou seja, limites entre os quais cada uma dessas propriedades vai se encontrar. O fabricante aí então garante
que qualquer lote que você compra desse material, para a propriedade de densidade, vai estar entre 1,39 e 1,44 gramas por centímetro cúbico, que são as unidades para essa propriedade, medidos conforme essa norma. Isso é muito importante também, sempre levar em conta a norma, porque se você mudar a norma, pode mudar o valor que você encontra aqui, tá? Algumas outras propriedades podem ter simplesmente um limite inferior ou um limite superior, dependendo de como essa propriedade é avaliada. Então, por exemplo, o módulo de flexão aqui, para esse caso, foi especificado um limite mínimo, ou seja, a gente garante que esse material vai ter, para módulo de flexão, no mínimo 2.800 megapascal, mas ele pode ter valores para cima disso daí, qualquer um, tá? Não tem uma faixa superior especificada, tá? E por aí vai para todas as propriedades. Uma outra propriedade interessante que pode ter na especificação é o índice de fluidez, com uma faixa aqui nesse caso de 11 a 17 gramas por 10 minutos, conforme essa norma, mas note que para índice de fluidez é muito importante, e algumas outras propriedades isso vai acontecer, é muito importante listar também as condições pelas quais foi obtido esse valor. Não apenas a norma, mas também as condições específicas, nesse caso aqui de temperatura e carga aplicada, tá certo? Então, a especificação, de novo, não é um documento que tem um padrão de apresentação, cada fabricante vai ter o seu formato específico, cada fabricante vai listar quais propriedades entram na especificação e quais propriedades não entram na especificação, e para essas propriedades que entram na especificação, então você vai ter uma faixa de valores que foi determinada estatisticamente para garantir que qualquer lote que seja fabricado com esta formulação para esse material tenha as suas propriedades dentro dessa faixa de valores ou acima de um limite determinado ou abaixo de um limite determinado. Tá certo? Eu fico muito curioso para saber como esse conteúdo te ajudou, que problemas ele ajudou a resolver, que dúvidas ele ajudou a eliminar. Me conta a sua história, deixa um comentário aqui embaixo, me manda uma mensagem dizendo como esse vídeo te ajudou no seu dia a dia. Me fala também a respeito de outros assuntos que sejam do seu interesse, para eu preparar vídeos que sejam muito úteis para o seu dia a dia. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.